Logo que tiverdes conquistado a bela devota, e puderdes fornecer-me uma prova disso, vinde e serei vossa. Mas vós não ignorais que nos negócios importantes só se aceitam provas por escrito. Com esse arranjo, por um lado eu me tornarei uma recompensa em lugar de ser uma consolação, e esta ideia me agrada mais. Por outro, vosso êxito será assim mais picante, tornando-se também um meio de infidelidade. Vinde, pois, vinde depressa trazer-me o penhor de vosso triunfo, como os nossos bravos cavaleiros que iam depositar aos pés de suas damas os frutos esplêndidos da vitória. Seriamente, estou curiosa por saber o que pode escrever uma beata depois de um tal momento, e que véu põe ela sobre suas palavras quando já não tem mais nenhum sobre o corpo. A vós cabe ver se eu me dou por um preço muito alto, mas previno que não há abatimento. Até lá, meu caro Visconde, a vez de concordar que eu continue fiel ao meu cavaleiro, e que me compraz em fazê-lo feliz, apesar do pequeno aborrecimento que isso vos causa. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros para se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar de As Relações Perigosas, do Chodelot de Laclos, que é um romance muito clássico da literatura francesa e que a Globo mandou pra gente essa edição da Biblioteca Azul. O Chodelot de Laclos nasceu em 1741 na França e ele era um oficial do exército francês. E em 1779 ele tem que se mudar por causa do exército para uma ilha e lá ele fica muito isolado e ele começa a escrever As Relações Perigosas. Como ele frequentava a alta sociedade parisiense, ele observava, né, as coisas que rolavam entre a aristocracia francesa e são os comportamentos que ele descreve nesse livro. Quando o livro é publicado, em 1782, ele choca toda a sociedade francesa, porque ninguém quer se reconhecer nas coisas que ele descreve. Depois disso, ele nunca mais escreveu nada de relevante, essa foi a única obra-prima dele, e aí ele morreu em 1802 de desinteria. Como era bonito o século XVIII. Saneamento básico, gente, uma boa invenção. As Relações Perigosas é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito em cartas, e é por essas cartas que você vai entendendo o que está acontecendo. O livro começa quando o Visconde de Valmont escreve uma carta para a Marquesa de Merteuil, contando que ele quer seduzir a presidente Tourvel, que é uma mulher que é conhecida por ser virtuosa e boa e amar o marido, etc. A Marquesa responde que ele não vai conseguir, mas ela vai fazer uma aposta. Se ele conseguir, ela volta a ficar com ele, porque eles tiveram um caso anteriormente. Ao mesmo tempo, eles descobrem que a Cecília Volanges voltou do convento. A Cecília Volanges é uma menina que a mãe é inimiga do Visconde, e ela vai ser casada com um cara que é inimigo da Marquesa. E eles criam um plano pra ferrar com os dois ao mesmo tempo, que é desvirtuar a Cecília e desonrar ela e manchar o nome dela na sociedade. Você fica o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer com todas essas intrigas que eles estão armando. E aí você fica vendo a Marquesa e o Visconde brincando com as pessoas como se fossem, tipo, bonecos. E as outras pessoas completamente sem saber, acreditando em tudo que eles falam e caindo nas coisas que eles estão armando. Esse tipo de estrutura é legal, porque ela vai criando vários suspensos, porque você lê primeiro só uma versão da história. E você fica sempre... Gente! E daí só vai ver a outra versão da história na outra carta. Então é muito foda você ir acompanhando e falando, meu, o que vai acontecer agora? Eu não acredito que isso tá acontecendo, meu Deus do céu, eu não acredito que você acreditou nisso. E você se envolve muito, apesar de ser um romance epistolar do século XVIII. Sério, pra mim esse é o maior mérito desse livro, é que é um romance epistolar do século XVIII que não é chato, só isso já é mérito suficiente. E realmente, o livro é muito legal, você se envolve muito com as intrigas todas e com todo o circo pegando fogo. É exatamente isso. E o você circo quer pega que fogo. Você quer que o circo pegue fogo, porque você quer, tipo, lágrimas, sangue. Além de tudo, o livro é uma grande crítica aos costumes e à moral e à hipocrisia da época. Uma das coisas mais legais desse livro é a sutileza com que ele consegue, tipo, ser muito ácido ou ser muito direto sem mostrar de fato o que ele tá querendo dizer. Então, por exemplo, não tem nenhuma cena de sexo no livro. Nenhuma cena de sexo explícito. Mas você sabe exatamente quando os personagens fizeram sexo. Pelo jeito que eles descrevem na carta. Ele vai criticar muito bem a sociedade de aparências e como tudo bem você fazer o que você quiser, desde que ninguém fique sabendo, você continue mantendo uma aparência de ser uma pessoa que faz tudo como se deve. E a dupla moral. A Marquesa fala, todo mundo sabe que você come um monte de menininha. Ela não usa esses termos, mas é isso que ela quer dizer. Todo mundo sabe que você come um monte de menininha e você continua aceito em todos os salões, ninguém te rejeita.
Eu não posso correr esse risco. Se vaza uma suspeita de que eu tenho casos amorosos, eu vou ser uma pária da sociedade. Você lê e assim, eu não consegui julgar ela de uma maneira ruim. O livro é sobre ela tentando acabar com a vida de uma menina de tipo 14, sei lá quantos anos a Cecily tem, 15 anos. Mas, cara, eu achei ela uma personagem muito foda. Porque, no fundo, é uma mulher que consegue usar as regras a favor dela e jogar o jogo e tirar o melhor disso e ser uma mulher, tipo, muito respeitada, mesmo sendo absolutamente condenável pros padrões da época, sabe? Isso é legal da sociedade de aparência, que as pessoas pedem conselhos pra ela e ela fala o que as pessoas devem fazer e ela posa de virtuosa e boa e devota. Ela não é nada disso. Mas tudo bem, porque ela construiu essa imagem. Então, e o livro ele vai muito sutilmente costurando todas essas coisas e ele é uma crítica muito boa a toda a sociedade da época. A gente adorou o livro é realmente muito legal, as críticas são muito ácidas, a Marquesa é uma personagem muito boa. E você se envolve, você se diverte, você fica muito feliz quando o circo finalmente pega fogo. Então, enfim, a gente recomenda. É um puta livro, um clássico, não um clássico à toa. Essa edição, de verdade, tá muito boa. Essa tradução do Carlos Drummond, juro, eu li e eu não sou uma pessoa que gosta muito de livros do século XVIII. Normalmente eu acho meio chato esses livros mais antigos. Mas eu não conseguia soltar, tá muito bom. Flui muito bem pelo que a gente conversou, acho que realmente ele se manteve fiel ao estilo do livro. Eu li em francês, dá pra ler, ele sem nenhum problema, na verdade, apesar dele ser um livro do século XVIII, a linguagem dele é ok, você lê super fluido, então sei lá, se você souber, se você quiser ler em francês, tem e-books de graça, por exemplo. Então, na semana que vem, vamos ler um livro mais contemporâneo e na temática já meio Halloween, que o Halloween está chegando, que é Os Desejos da Bela Adormecida, da Anne Rice. É sobre nobres, príncipes e princesas numa sociedade sadomasoquista. Mais ou menos isso. Então não perca o nosso vídeo da semana que vem, já vai ser o nosso especial de Halloween. Assinem o canal, sigam a gente nas redes sociais, comentem aqui nesse vídeo. Você leu Relações Perigosas? Se você gostou das Relações Perigosas? Qual a sua opinião sobre ele? Você viu o filme? Você viu Segundas Intenções? Você sabia que Segundas Intenções é uma livre adaptação? É isso, se inscrevam no canal e até semana que vem. Tchau! E daí, veja os aborrecimentos que vos esperam. Que voltem-nos a combater. Um marido, não vos sentis humilhado perante essa simples palavra? Que vergonha se fracassares. E mesmo que pequena glória no êxito. Digo mais, não espereis dele nenhum prazer. Poderá havê-lo com as beatas? Refigam-me as de boa fé. Reservadas até no auge do prazer, elas não proporcionam mais do que um meio gozo. Esse inteiro abandono de si mesmo, esse delírio da voluptuosidade em que o prazer se apura pelo excesso, esses bens do amor não são conhecidos por elas. Eu vos previno. Na melhor hipótese, vossa presidente julgará ter feito tudo por vós, tratando-vos como marido. E no mais terno colóquio conjugal, a gente permanece sempre dois. No caso, é bem pior ainda. Vossa beata é devota, dessa devoção de mulher simples que condena a uma eterna infância. Talvez transponhais esse obstáculo, mas não vos gabeis de destruí-lo. Vencedor do amor a Deus, não sereis do medo do diabo. E quando, com a amante nos braços, sentirdes palpitar-lhe o coração, será de medo e não de amor. Se houvesses conhecido mais cedo essa mulher, talvez pudesses fazer dela alguma coisa. Mas já tem 22 anos e há quase 2 está casada. Acreditai, Visconde, quando uma mulher se incrustou a esse ponto, é preciso abandoná-la à sua sorte. Nunca será mais que uma mulher vulgar.